você é pobre no nível de não ter dinheiro para comprar um lanche no final de semana, mas mesmo assim você quer ter um bom celular que não vai te dar dor de cabeça, mas também você está com um orçamento muito apertado, não se preocupe, porque eu montei uma lista dos melhores celulares até R$1.000. Então vamos lá. E lembrando que o link de todos os produtos estarão na descrição aqui embaixo. Para começar com o mais barato e o que eu menos recomendo, temos o Galaxy A06 5G, que vem com o Dimensity 6300, que faz apenas 381 mil pontos no AnTuTu, tendo com uma horrível tecnologia PLS, que fica abaixo do IPS, só que ele é grande, tendo 6.7 polegadas, e com resolução HD+, que é um pouquinho acima de 720p, mas não chega a ser 1080p, e apenas 60 Hz de taxa de atualização. Câmera principal traseira de 50 megapixels, modo retrato de 2 megapixels apenas e uma horrível frontal de 8 megapixels. É um conjunto de câmera que sinceramente não é bom e ainda tem o pós-processamento que estraga mais ainda a qualidade. E ele vem com uma bateria de 5.000 mAh com suporte a carregamento de 25 watts e hoje você encontra ele nas versões de 4 GB de RAM em 64, 4 GB de RAM em 128 e 8 GB de RAM em 256. E eu, como sempre, recomendo no mínimo 6 GB de RAM, porque 4 GB de RAM não tá dando mais, e 6 GB de RAM já é o padrão, já é o base para você não ter dor de cabeça. E como esse celular não tem versão de 6 GB de RAM, já pula logo para 8 GB de RAM. Mas se você tiver com orçamento muito apertado e não tiver jeito de pegar a versão de 8 GB de RAM, vai de 4 GB de RAM mesmo, só que pega de 128 GB, que já é o mínimo. E uma coisa que eu esqueci de falar é que esse celular custa na faixa de uns 600 a 700 reais. Agora, subindo mais o orçamento para uns 900 reais, temos o Infinix Hot 50, que vem com o mesmo processador do A06, o Dimensity 6300, só que nesse celular ele tem umas otimizações que faz ele pontuar 405 mil pontos no AnTuTu. Tela LCD IPS, que já é melhor do que o do A06, e de tamanho da tela os dois têm o mesmo, tendo 6.7 polegadas. E nesse celular a resolução da tela é de Full HD+, só que enquanto o A06 tem 60 Hz de taxa de atualização, esse daqui já tem 120, e já é muito melhor e também não vai te dar dor de cabeça, literalmente. Câmera principal traseira de 48 megapixels, macro de apenas 2 megapixels, uma outra câmera de 0.3 megapixels e uma horrível frontal de 8 megapixels, bateria de 5.000 mAh com suporte a carregamento a 18 watts e hoje você encontra ele em apenas uma versão de 8 GB de RAM e 128. Agora indo nessa mesma faixa de preço de uns 900 reais, Moto G34, que vem com o Snapdragon 695, que consegue pontuar 424 mil pontos no AnTuTu, tendo com uma tecnologia LTPS LCD de 6.5 polegadas e resolução HD+ e 120 Hz de taxa de atualização. Câmera principal traseira de 50 megapixels, macro inútil de apenas 2 megapixels e frontal de 16 megapixels e uma bateria de 5.000 mAh com suporte a carregamento de 20 watts e hoje você encontra ele nas versões de 4 GB de RAM em 64, 4 GB de RAM em 128 e 8 GB de RAM em 256. Agora indo para o próximo celular dessa lista, que também custa 900 reais, temos o sucessor ao G34, que no caso é o Moto G35. Ele vem com o Nisoc T760, que faz 423 mil pontos no AnTuTu e com uma tela LCD IPS de 6.72 polegadas, é uma tela bem grande até, e resolução Full HD+ e 120 Hz de taxa de atualização. Câmera principal traseira de 50 megapixels, grande angular de 8 megapixels, frontal de 16 megapixels e ele vem com 5.000 mAh de bateria com suporte a carregamento de 18 watts. Hoje você encontra ele nas versões de 4 GB de RAM e 128, 8 GB de RAM e 128, 4 GB de RAM e 256 e 8 GB de RAM e 256. E se você tiver com orçamento muito limitado, tenta pegar a versão de 8 GB de RAM e 128. Agora indo pro próximo celular, e também custa 900 reais, só que ele pode passar um pouquinho, variando de 900 a 1.000 reais, que é o A15 5G, que vem com o Dimensity 6100 Plus, que faz 442 mil pontos no AnTuTu, uma tela Super AMOLED, que é difícil você encontrar um celular nessa faixa de preço, com essa tecnologia. Em relação ao tamanho da tela, ele vem com apenas 6.5 polegadas, que é bem pequeno, com resolução Full HD Plus e 90 Hz de taxa de atualização. Câmera principal traseira de 50 megapixels,
megapixels, grande angular de 5 megapixels, macro inútil de 2 megapixels e frontal de 13 megapixels, bateria de 5.000 mAh com suporte a carregamento de 23 watts. E hoje você encontra ele nas versões de 4 GB de RAM e 128 e 6 GB de RAM e 128. E agora indo para o próximo celular dessa lista, temos o M15, que é a mesma coisa do A15, com apenas duas mudanças, que é na construção, que ele vai ter uma construção inferior, e na bateria, que o M15 vai ter uma bateria maior. O M15 vem com o Dimensity 6100 Plus, que faz a mesma pontuação do A15, 442 mil pontos no AnTuTu, e que também tem uma tela Super AMOLED de 6.5 polegadas, com resolução Full HD Plus e 90 Hz de taxa de atualização, e câmera principal traseira de 50 megapixels, grande angular de 5 megapixels, modo macro de 2 megapixels e frontal de também 13 megapixels. E o ponto que se destaca em relação ao A15 é a bateria de 6.000 mAh, com suporte a carregamento de 25 watts. E hoje você encontra ele com as mesmas versões do A15, 4 GB de RAM e 128 e 6 GB de RAM e 128. Agora indo para o próximo celular dessa lista, e que também fica numa faixa de 900 a R$1.000, que é o A16 5G e o 4G. A única coisa que vai mudar entre a versão 4G e a versão 5G é o processador, mas faz basicamente a mesma pontuação. Ele que vem com o Exynos 1330, que faz 419 mil pontos no AnTuTu. A versão 4G dele vem com o Helio G99, que faz basicamente a mesma pontuação da versão 5G, e com uma tela Super AMOLED de 6.7 polegadas, uma tela bem grande, e com resolução Full HD Plus e 90 Hz de taxa de atualização. Câmera principal traseira de 50 megapixels, grande angular de 5 megapixels e modo retrato de apenas 2 megapixels e frontal de 13 megapixels. Bateria de 5.000 mAh com suporte a carregamento de 25 watts. E hoje você encontra ele nas versões de 4 GB de RAM e 128 e 8 GB de RAM e 256. Agora, continuando nessa faixa de preço de uns 900 a R$1.000, temos o Redmi Note 14 4G, que está valendo mais a pena do que a versão 5G, porque a única diferença da versão 4G para 5G é o processador. Só que os dois fazem a mesma pontuação e a versão 5G dele é muito mais cara, então não vale a pena. Ele vem com o Helio G99 Ultra, que faz 450 mil pontos no AnTuTu e com uma boa tela AMOLED de 6.67 polegadas, com resolução Full HD Plus e 120 Hz de taxa de atualização. Câmera principal traseira de 108 megapixels, macro inútil de apenas 2 megapixels, modo retrato de apenas 2 megapixels também, e frontal de 20 megapixels, e bateria de 5.500 mAh e com suporte a carregamento de 33 watts. E hoje você encontra ele nas versões de 6 GB de RAM e 128, 8 GB de RAM e 128 e 8 GB de RAM e 256. Agora indo para o último celular dessa lista, que custa numa faixa de uns R$1.000 a R$1.100. Ela passa um pouco do orçamento inicial, mas se você tá com uma graninha a mais, eu recomendo sinceramente você pegar ele, que é o Galaxy A25 5G. Ele que vem com Exynos 1280, que faz 480 mil pontos no AnTuTu e com uma tela Super AMOLED de 6.5 polegadas. É uma tela que tem uma tecnologia boa, mas é muito pequena, e com resolução Full HD Plus e 120 Hz de taxa de atualização. Câmera principal traseira de 50 megapixels, grande angular de 5 megapixels, retrato de apenas 2 megapixels e frontal de 13 megapixels, 5.000 mAh de bateria com suporte a carregamento de 25 watts. E hoje você encontra ele nas versões de 6 GB de RAM e 128 e 8 GB de RAM e 256. E lembrando mais uma vez que o link de todos os celulares estarão na descrição aqui embaixo. Então é isso, esses são os melhores celulares até R$1.000 no momento que eu estou gravando o vídeo. Então se você discorda de alguma coisa que eu falei no vídeo, deixa aqui nos comentários. E se esse vídeo serviu para você de alguma forma, sendo para entreter ou informar, considere-se clicar no botão de se inscrever, comente qualquer coisa para me incentivar a trazer mais vídeos como esse. Valeu, fui e tchau!